Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um PokerCast by Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E professor Marcelo Lanza, entrevistado desse programa, segunda parte do mito, do sensacional, do fantástico, do melhor piadista do mundo, senhor Ari Aguiar. O monstro da ESPN, o monstro da televisão, esse amigo querido que vem aqui participar dos nossos churrascos de final de ano e das loucuras que a gente apronta. E é um prazer enorme a gente entrevistá-lo. E, Lanzinha, a gente lembra o seguinte: para ouvir um podcast, o ideal é você sempre usar um aplicativo de podcast. Mas se quiser, pode ir lá no YouTube também. Já começamos agradecendo aos nossos queridos, amorosos, carinhosos, fantásticos patrocinadores, o Fichas.net, que você pode contactar pelo WhatsApp, tá aí na descrição do programa, e o Ultimate Poker Tools também, que você pode baixar, tem promoção, tem um monte de coisa. E professor Marcelo Lanza Maia, perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. pokercast@gruposuperpoker.com.br. Se quiser mandar pelo Twitter, mete o @superpoker com a hashtag SuperPokerCast, e no Facebook também, hashtag SuperPokerCast. Lembrando também que nós temos aquele velho WhatsApp, 31 97518 9609. Exatamente, o grupo tá lotando, daqui a pouco ele lota, fica completamente entupido e a gente vai ter que mudar ele pro Telegram quando isso acontecer. Mas nesse meio tempo, todo dia entra um monte de gente do grupo, mas é tanta mensagem que tem uma galera também que não aguenta e sai, né, Lanza? O grind lá em level hard. Exatamente, o assunto é só poker. Quando alguém manda alguma coisa de poker, a galera nem reclama que tem que voltar o assunto para poker, não. A galera só ignora solenemente qualquer coisa que os outros postam. A não ser bacon. A não ser bacon, exatamente. E, Lanzinha, já que o assunto é off-poker, cara, esse final de semana foi um final de semana muito legal para mim. Quem me segue no Instagram, que é o @GuiCalil, e quem quiser seguir o Marcelo Lanza é o @LanzaMaia no Instagram. Eu tive a oportunidade de fazer um show com os meninos do Valve, do Multisofá, do Velocete, lá no Sonastério, cara, que talvez seja um dos lugares mais fantásticos que eu fui na minha vida. É um estúdio maravilhoso, maravilhoso. Fica localizado aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, em Nova Lima. Então, @Sonastério, quem tiver curiosidade. Eu toquei com os caras foi a abertura do show, do lançamento do CD do Multisofá. E eu toquei com os caras do Valve, do Velocete. E foi muito legal. Então, obrigado a quem foi. Foi porreta. E, Lanza, joguei pôquer também, cara. Pra variar, essa semana joguei pôquer. Eu queria saber uma coisa. Repete pra mim o nome das 3 bandas. Multisofá, Valve e Velocete. Me conta, de onde que saem esses nomes? Assim, são sempre nomes tão bacanas, né? São sempre nomes tão bem bolados. Cara, né? Aparecem de onde isso? Cara, eu não tenho a menor ideia. Essa pergunta é uma boa pergunta, Lanzinha. Olha só, velho, eu tive diversas bandas e os nomes são os piores possíveis, né? Exatamente. Uma das bandas minhas, quem deu o nome dela foi um jogador profissional de pôquer, que é o Dead Man's Band, em homenagem a Dead Man's Hand, a mão do homem morto. Aí eu tenho uma banda que chama Hot Rod Combo, que é da abertura do programa, que metade dos meus amigos chamam de Hot Dog Combi, e a outra metade chama de Red Hot Chili Combo. Justo. E, cara, eu tive diversas bandas, todas de fato com nomes horríveis, cara. Dar nome à banda não é um grande talento que os músicos têm, não. Entendi. Então quer dizer que o gosto por bermuda e o nome de bandas são mais ou menos parecidos. É na mesma área do cérebro que trabalha. Isso, provavelmente do mesmo lugar onde vem a falta de gosto por bacon, a falta de gosto por Star Wars, por Senhor dos Anéis. Eu já falei que nós temos que parar de falar sobre esse assunto porque a gente tem que manter a amizade. Exatamente. Mas, enfim, complementando, cara, fui lá, estive lá no interior de novo, joguei com a turma do Canaias, fiz um heads up com o monstro Juninho e o Bruno Condé, que é jogador do Card Room. Aliás, um dos nossos próximos entrevistados é o Luan Pseudofruto, um dos nomes mais pedidos no PokerCast. E o Bruno, que é jogador do Card Room, foi lá, deu carta pra gente e tal, e foi legal pra caramba. Eu queria agradecer ao Giovanni, ao Funil, que é o dono do bar lá. E realmente é um poker muito legal que o Michael e a turma lá fazem. E fizemos um deal no Heads Up, Lanzinha. Ganhei de novo, velho. Fui lá, dei uma salvada naquele ferro, dei uma melhorada no meu Ultimate Poker Tools, arrumei um dinheiro para poder vender via Fichas.net. Eu acho que eu vou ter que dar uma olhada nesse lugar que você joga, porque não é possível que você vira e mexa, você arruma dinheiro, deal no HU.
Tem alguma coisa errada. Você não tem esse talento todo, não. Não tenho, né, velho? Mas é porque é um torneio de pouca gente, né, velho? Então aqui a gente acaba chegando. Entendi. Tô achando que era thread zap esse negócio. Começavam 3 caras, só ficava sempre em segundo, fazia o dinheiro do terceiro e vai embora. É muito possível, não tá muito distante disso, não. Ô, Lanzinha, e o senhor estourou as costas. O que foi isso, cara? Tá ruim. Inclusive, pedi desculpa para os ouvintes já previamente, se em algum momento eu ficar um pouquinho mais ausente durante a gravação, porque tá doendo pra burro, mas doendo demais mesmo. Não sei, eu tenho problema crônico de coluna e joguei basquete quarta, joguei domingo, joguei ontem de novo, depois saí de lá, peguei 1h30 de carro, fui lá ver meu filho jogar a final do Campeonato Itaunense de Futsal, no qual eles foram campeões. Sinal craque de bola. Craque, moleque. Grande Lucão. E aí voltei, e aí eu já voltei todo travado, dificuldade de dirigir na estrada, dificuldade de sair do carro, e aí acordamos cada dia pior, né? Ô, Lanzinha, hoje nós estamos especialmente por causa do seu ferimento, nós estamos aqui gravando no Little Chapels Studios. Na casa de professor Marcelo Lanza, e a casa tá quase um hospital. Melhoras pro senhor e melhoras pra Gabizinha, minha filhada querida, cara. Não, é a turma que tá em fase final de recuperação. Vamos ver o que eu consigo salvar. Vamos, filho, vamos, cavalinho. E vamos, quando a gente já pula direto para as nossas notícias, Marcelo Lanza, começamos pelo EPT de Barcelona, né, cara? Todo mundo lá em Barcelona e quase que o Brasil forra um caminhão de dinheiro. Fabiano Kowalski, né, cara? Que monstro. Kowalski e Kaneoya, 2 gigantes do poker que fizeram reta final lá, né, Lanzinha? Sensacional, né? Impossível essa semana não falar de outra coisa. Até uma semana que pouca coisa efetiva aconteceu no mundo do poker, mas o EPT Barcelona ele movimentou realmente todas as atenções de todos os públicos, as transmissões, a torcida pelo Cova que fez reta final, infelizmente caiu em 11º lugar. Mito Fabiano Kowalski, obviamente entrevistado do programa. Caneoa também, Caneoia. O Cani, o mito Cani. Mestre Cani chegando também. Ainda tem uma esperancinha lá, não temos? Temos uma esperancinha, sem dúvida nenhuma. O Kowalski, só pra gente marcar aí, ficou com a 11ª colocação, 98.900 euros. Com o euro, esse preço não pode ser ruim, é uma premiação de 100k, né? Não pode ser ruim. E o Cani ficou na 27ª colocação, faturou 41.675 euros, quase 200 mil reais. A esperança nossa tá no senhor André Acari, tá entre os finalistas do 25K High Roller, mas ainda tá cedo, Lanzinha. Ainda tinha inscrição hoje, no começo do dia, e estamos na torcida aí pelo Acari. Quem forrou também foi o B. Dias, né, que fez mesa final do High Roller do EPT Nationals. E aí a gente tem aí a notícia do campeão do Super High Roller lá, do EPT, que o senhor eu já sei que você já vai me pedir para falar o sobrenome do malandro, né? Com toda certeza, né? O nome dele é Mikita. Mikita o quê? Mikita Badiakuski, Lanzinho. Eu treinei seu malandro. Badiakuski. Bielorrusso Mikita Badiakuski. Exatamente, o monstro. Cara, a gente acha que só o Justin Bonomo tá voando nesse ano, mas o Mikita também tá passando um ano maravilhoso, superou a marca de 18 milhões e meio de premiações, e só esse ano foi o 4º prêmio milionário dele. Com a vitória no EPT Barcelona, ele já ultrapassa os 12 milhões de dólares só em 2018, Lanzinha. Que paçoca, hein? Turminha que resolveu ganhar dinheiro com isso, tá ganhando muito, né? Os caras estão cifras assustadoras agora, a parada, né? Exatamente. A gente lembra que o evento principal, que está terminando hoje, no domingo, o dia da gravação, está pagando 1.611.500 euros. Uma belíssima premiação. E, Lanza, uma curiosidade aí a respeito desse EPT. Eu estava ouvindo o Daniel Negrano numa fala dele recente. Ele falou o seguinte, que os alemães não foram jogar o torneio acabou ficando mais macio porque os alemães não foram jogar, porque existe uma dúvida na relação entre Espanha e Alemanha com relação a impostos. Então a taxa que os alemães têm que pagar quando eles cravam torneios na Espanha não está clara. A gente lembra que são 2 países da União Europeia, mas eles para jogos lá eles têm um deal entre eles. E o governo espanhol foi atrás de um alemão alegando que ele devia 200k dólares da paçoca que ele arrumou lá uns anos atrás. Então o que acontece? A alemãozada não foi jogar o EPT
E o Daniel Negreanu, fazendo a piada que o pessoal brincou quando ele falou que mais reiki é melhor e tal, aquela discussão toda que nós não vamos voltar nela, ele virou e falou o seguinte: como os alemães não foram, os super high rollers ficavam super softs e nesse caso mais impostos é melhor. Sensacional. Lembrando que, para quem não está contextualizado, provavelmente ninguém, acho que todo mundo já está sabendo, o field alemão de super high roller é pica das galáxias. É onde que os caras chegam, os caras fazem estragos. E, de fato, foi uma boa notícia para a turma que estava engatada no field. Proporcionalmente, eles dão muito mais trabalho do que deixariam a falta de buy-in. Então, vamos supor que 20% a mais de field a gente teria por causa dos alemães, mas esses 20% fazem um movimento muito grande. Então, de repente, isso aí pode até ter influenciado o senhor André Acari para ter dado o buy-in de 25 mil euros lá. Porque, evidentemente, quando você pega um field mais macio, facilita para dar um buy-in desse tamanho. Não que 25 mil euros seja dinheiro para o senhor André Acari, né, professor? Que bala, hein? Pois é. Que bala. Exatamente. Cara, e começando a nossa segunda notícia do dia, mantendo ainda na linha do PokerStars, o PokerStars lançou o PokerStars Play nos Estados Unidos e na Austrália. Mas uma curiosidade, né, cara? Os dois mercados que a Austrália, no caso, baniu o poker online, é um dos maiores mercados do mundo, é um mercado de muito jogador recreativo. Temos ouvinte lá, inclusive. Temos ouvinte lá, o Fernando tá lá direto da Austrália, o podcast, segundo ele, sai um dia antes lá, né? Igual o Réveillon. O field lá na Austrália é um sonho, cara. O Joe Hashing é de lá, graças ao Joe Hashing, esse field gigantesco. Só que eles baniram o poker online. Então o que aconteceu? O PokerStars pegou os dois países onde ele tem um field gigantesco, mas ele não pode oferecer jogo com tranquilidade, quer dizer, nos Estados Unidos ele tem aquele jogo intraestadual ali, e na Austrália o poker online foi completamente banido, e lançou esse PokerStars Play. O que é o jogo? É um aplicativo que oferece poker, oferece cassino, oferece tudo. Você consegue comprar fichas nele, Lanza, mas você não consegue fazer cash out. Então, é uma aposta do PokerStars num jogo como são esses jogos, tipo Candy Crush, tipo todos esses jogos em que você vai lá, você compra ficha, tem rankings, tem coisa. Provavelmente eles vão mandar boné, camiseta, esse tipo de coisa para os jogadores, mas o jogador ele pode comprar coisas, mas depósito e saque, como tem no poker normal, não são permitidos. É um jogo play money. É o play money, então. É o famoso manter na marca. Eu acho que a valorização de marca, colocar nos países para que as pessoas não esqueçam que ele existe, né? Colocar ali fazendo, até que assim, estamos aqui. Na hora que liberar, a gente transforma esse negócio em dinheiro real, se liberar algum dia. Eu acho que é mais uma manter o mercado mesmo, né? Se manter líder de mercado como ele já é um trabalho interessante, o trabalho. Exatamente, Lanza. Eu acho que você foi perfeito na sua colocação. É uma demarcação de território, realmente, o que o PokerStars está fazendo. Está virando e falando o seguinte, cara, vamos pegar quem joga poker nos Estados Unidos e na Austrália, vamos manter essa lista de e-mails, né? Quem que ativamente está jogando e vamos manter o contato com eles, porque de repente, numa hora que a gente consegue resolver a parada, organizar tudo, a gente volta e aí tenta transicionar esses jogadores do play money para o dinheiro real, o que não costuma ser fácil. É verdade, normalmente não é, porque quem joga dinheiro real normalmente não joga play money. Mas eu acho que é isso mesmo, é manter mercado, tá com o nome ali, passeando, fazendo, e cara, não tem o que fazer, né? Isso é proibição do governo federal dos países. Então, isso deve gerar números, né, Gui? Isso, a Maia, que é a proprietária do PokerStars, provavelmente isso deve gerar números para a empresa. Números de download, números de horas jogadas. Isso tudo deve acabar, de alguma forma, influenciando positivamente dentro do mercado de ações também, não sei. Eu não sei. Eu imagino o seguinte, que esse mailing de jogadores interessados por poker deve ser muito interessante, né? Para um momento que se legaliza o poker online na Austrália. Cara, esse banimento nunca funcionou em nada, né? Então, é lamentável que a Austrália tenha passado por isso, os Estados Unidos tenha passado isso antes com a UIDEA, mas é curioso, eu fiquei até curioso para ver qual que é a parada, mas não sei se me pegaria, não. Acho muito difícil eu sentar para jogar play money a essa altura da vida. Ainda mais com a bala que o senhor tá nela, né? Que peito, Marcelo Lanza. E por último, ainda naquela fala do Daniel Negreanu, que foi no podcast dele, cara, ele fez uma ponderação sobre Big Blind Ante, que eu até te chamei a atenção quando começou essa discussão lá no nosso grupo.
e nos diversos grupos nossos, eu mandei um áudio pedindo explicação. O que ele falou foi o seguinte, foi uma implicação estratégica do Big Blind ante. Ele falou o seguinte, o que os jogadores estão fazendo agora é deixando uma ficha de menor denominação para trás quando ele vai dar um all-in. Então vamos supor, o jogador tem 300 mil fichas e ele dá um all-in de 299 mil fichas e fica com uma fichinha ali para trás, não dá all-in. Na verdade, ele dá um raise de 299 mil fichas e fica com 1000 fichas para trás. E aí, na hora que eu ouvi isso, eu não entendi onde que estava a implicação técnica, a vantagem técnica de um jogador ficar com uma ficha para trás. E mandei nos grupos, tanto no grupo dos ouvintes do PokerCast, quanto no grupo que a gente tem os profissionais de pôquer, o Gansão, Pitão, a turma que vive do jogo, Dudu, que é a seleção mineira. E perguntei, falei, qual que é a implicação do jogador deixar uma ficha para trás? E aí, num primeiro momento, Lanza, eu entendi o seguinte, se o jogador não está pingando ante em todas as mãos, numa situação de pay jump e de bolha, principalmente, se o jogador deixa uma ficha para trás ali, numa mesa nine-handed, ele vai poder jogar 8 mãos sem contribuir em nada pro pote e ele consegue ali um pay jump ou escapar, entrar dentro de um ITM e tal. E isso aí é uma implicação estratégica importante que a gente não tinha visualizado lá no começo, quando a gente falou de Big Blind ante no programa. Mas o Pitão, o Ganso ainda falaram mais uma coisa, que aquela menor ficha, quando ela for colocada no pote, ela disputa o Big Ante inteiro, o Big Blind ante. Ela disputa o Big Blind ante porque o Big Blind ante nada mais é do que a soma de todos os antes que estariam na mesa. Então o valor do ante é especificado e ela disputaria de qualquer forma, Gui. Isso não muda. A diferença é que se você for nessa situação específica, que você tiver no botão, numa mesa nine-handed, você vai ter 8 mãos a mais para que você tenha que pingar esse blind, esse ante. E na situação normal, na última situação, você colocaria na próxima mão. Você teria uma mão obrigatória que você disputaria esse ante. É uma coisa muito pequena, proporcional, mas de fato é válido e é uma estratégia que é adaptada dentro da nova concepção. Quer dizer, é nada mais, nada menos do que uma adaptação da estratégia para aquele tipo de torneio que é super válido. Eu acho que não tem erro nenhum, não tem problema nenhum. É claro que a ficha de menor valor sempre vai ser essa questão, porque o ante sempre é a ficha de menor valor mesmo. E a grande questão é, alguém pode se sentir, sacanagem, não vale, Bicho, isso é a regra. É a regra, é a estratégia da regra aplicada para o torneio de hoje. É simples assim. O Omaha, por exemplo, não tem ante. Sim. Então no Omaha a gente já sabe que é menos V, você dá pote, repote, chove, numa situação onde você está perto de uma bolha, onde você vai dar só call, muitas vezes, porque você vai ter um stack mínimo para você arrumar outra situação de push e pronto, entendeu? O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de poker online. Contrate o Fichas.net pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, PariPoker, 888, Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 98130 6680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas.net, confiança e melhor preço para suas fichas. Olá, eu sou Gabriela Belisário, primeira campeã do BSOP e estou aqui para convidar você para conhecer a nova ferramenta de informações e estatísticas para os jogadores de poker, o Ultimate Poker Tools. Você ainda usa Excel para ver seu desempenho? Pare com isso! O Ultimate Poker Tools importa automaticamente suas mãos e permite que você controle o seu bankroll live, online e estabeleça metas e tenha em mãos todas as suas estatísticas. Para conhecer a ferramenta, crie sua conta em ultimatepokertools.com.br e aproveite o primeiro mês gratuito. E atenção, diretores de time de poker! O Ultimate Poker Tools permite que você tenha controle total consolidado dos seus jogadores. Ultimate Poker Tools, a plataforma única para gestão e desempenho de jogadores e times de poker. E ouvimos aí uma palavra dos nossos
patrocinadores. Muito obrigado, Fichas.net, muito obrigado, Ultimate Poker Tools, que nos permite levar esse programa para vocês. Antes da entrevista ainda, lembramos que o Ultimate Poker Tools mudou, em vez de 30 dias grátis, são 7 dias grátis, então corra lá e participe. E vamos à nossa entrevista sensacional, segunda parte, com ele, Ari Aguiar. Mas, evidentemente, eu não ia fazer uma entrevista com você, Ari, sem ligar para a Josi e perguntar de histórias fantásticas de Ari Aguiar no poker. E ela me deu o prazer de me contar 2 histórias singelas aqui. Uma começa do senhor tomando um esporro de um dealer, porque você tiltou na mesa e sendo um comentarista da ESPN, você devia estar lá para dar exemplo. Eu queria que você contasse isso aí pra gente. Eu nem lembro disso. Não lembro. Mas já não aconteceu só uma vez, provavelmente. Ok, então nós temos uma segunda história fantástica que Josi dividiu com a gente, que é a respeito do dia que a Ari Aguiar finalmente passa pro dia 2 num torneio de poker. Essa é genial. Então, essa é genial, porque quem tá na mesa é o dealer mais sensacional do Brasil, né? Quem joga poker e não conhece o Tininho não joga poker, né? Não joga, não é nem jogar, é assistir poker, porque o Tininho é estrela da TV, né? O Tininho, e além de ele ser um cara nota 10 demais, ele é um gentleman e é um cara fantástico. É o CPH que eu tô jogando, e passando ali pro dia 2, vem aquele monte de saco para empacotar as fichas. Aí eu coloco todas as fichas no saco e fecho o saco. Sim. Beleza. Aí vem o papelzinho pra anotar e tal, aí o Tininho entrega meu papel, olha pro saco e fala assim com aquela voz dele, né? Ô, Ari, fechou o saco? Eu falei, fechei. Ele falou, e como é que vai colocar o papel dentro agora? Eu falei, que papel, Tininho? Ele falou, Ari, nunca passou pro dia 2? Cara, a mesa, o salão do CPH, né? Houve aquele negócio e aí cai todo mundo na gargalhada. Aí eu falei, Tininho, 6 horas da manhã, bicho, eu tenho que trabalhar amanhã cedo, eu tenho que trabalhar hoje ainda, eu preciso dormir, pô. Aí ele falou, então deixa aí que eu faço pra você, amanhã vai tá direito. Sensacional. Aí, sei lá, que acho que ele pegou outro saco lá e cheguei lá, no outro dia tava feito o negócio. O papel todo bonitinho. Ari, uma curiosidade é o seguinte, lá no grupo do PokerCast do WhatsApp, muita gente pergunta por onde começar a jogar. Muita gente ouve o PokerCast e quer começar a levar o jogo a sério. E uma indicação que é comum são os vídeos que você fez para a ESPN, se não me engano, com o Serginho, mas não sei se com o Serginho. Não, o Serginho traduziu os programas todos. E esses vídeos de introdução, cara, que até hoje continuam sendo usados do poker, quer dizer, esses caras mal fazem ideia que o mito sensacional Ari Aguiar, no dia que passou para o dia 2, não sabia sacar as fichas. Então, esse negócio é um negócio que o PokerStars fez, na verdade, o Serginho trabalha lá até hoje, né? Uhum. E eles fizeram um tutorialzão gigantesco, o Everything you Need to Know About Poker, né? Tudo que você precisa saber sobre poker. Que é um tutorialzão que passa por diversos momentos do jogo. E ele é divertido de assistir porque ele tem entrevista, ele tem animação, ele tem desenho, ele tem uns quadrinhos que eles criaram, né? Tipo, vamos abrir o nosso cofre e tal. E é um negócio muito bem feito, cara. Muito bem feito. Ele foi feito em inglês, né? Uhum. Os textos chegaram, o Serginho traduziu e o PokerStars me convidou para colocar voz nisso aí, né? Porque eles também foram exibidos na ESPN. Isso aí, mas a gente gravou em uma produtora, isso aí, não foi nem na ESPN que a gente gravou isso aí. E aí gravamos, botamos voz em cima desse negócio, e o site não existe mais, mas eu acho que os episódios ainda tem no YouTube, né? Cara, certamente, o Pitolha lá do grupo, Daniel Mota de São Paulo, Maurício Mosna, que é um médico do grupo também, a turma toda é apaixonada com esses vídeos, indica sempre. É impressionante como é que isso ainda faz efeito, né? Então, aí assim, pra quem não conhece o jogo, cara, isso aí é muito bom para ter uma primeira impressão do poker. Porque ele tem muita coisa ali muito legal. Obviamente, você não vai virar o Negreano vendo aquilo ali, né? Mas vai te dar uma noção básica do que é o jogo, de como ele funciona, qual que é o andamento, que tipo de estratégia mínima que você tem que ter ali para se dar bem. Então, ali tem isso.
Sim. Obviamente, depois você procura os outros meios de se tornar mais lucrativo e mais profissional no jogo. Eu só queria falar um negócio, Gui, que pôquer, antes de tudo, né, como 90% do field, ele tem que, primeiramente, ele é uma diversão. Sim. Né? Ele não é uma profissão, né? Primeiramente, o pôquer é uma diversão, as pessoas se divertem jogando pôquer, né? Então, ele é uma grande diversão que, se você tiver vontade ali, você passa para o outro nível, que é o profissional. Mas, primeiramente, jogar pôquer porque ele é divertido, e não jogar pôquer porque você pode ficar rico, milionário, né? Ari, você tem um carinho especial com o pôquer em detrimento dos outros esportes que você narra, porque o pôquer é um esporte que você pode praticar? Porque futebol americano, por exemplo, você não pode julgar. Os outros você não pode julgar. O fato de você poder sentar e praticar o esporte que você narra te dá uma relação diferente? O carinho que eu tenho com o pôquer é pelo jogo, né? Eu gosto do jogo, mas principalmente pelas pessoas. Principalmente pelas pessoas que eu conheci no pôquer, né? Hoje, grande parte dos amigos são do pôquer. Até pela Jo trabalhar lá no Super Pôquer e tudo mais. Mas assim, o carinho que eu tenho com as pessoas do pôquer me faz gostar mais das pessoas do que até do pôquer mesmo, né? Eu tenho um carinho muito grande por muita gente mesmo do pôquer. Pô, não dá nem pra falar, né? A gente se vê pouco, eu e você, por exemplo. Mas se não fosse o pôquer, a gente nem ia se conhecer. A gente é da mesma cidade, estudou no mesmo colégio, você é um pouco mais velho que eu, mas provavelmente a gente não se conheceria se não fosse o pôquer. Não teria conhecido o Léo Cansado, não teria conhecido o Lanza, não teria conhecido a Kari, não teria conhecido o Federal, não teria conhecido o Vitão, não teria conhecido o DC, não teria conhecido o Christian Krull, que é um cara que eu gosto pra caramba, um cara que fez muito programa comigo na ESPN, né, o Raul Oliveira, o tanto de papo que a gente já bateu sobre pôquer e gamão na ESPN, pô. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que eu conheci através do pôquer. Então, acho que é por isso também, pro Serginho, óbvio, né? Sim. Das pessoas que o pôquer me apresentou, né? Então, acho que isso é mais legal pra mim do pôquer, porque eu não jogo, né? Eu sou um analfabeto no pôquer. Eu brinco, de vez em quando eu brinco, não tenho muita paciência para ficar 10 horas jogando, sei que o senhor também não tem, então não é para mim, mas eu gosto, eu gosto de ir, de conversar com as pessoas, de estar lá e tal. Faz tempo que eu não vou, inclusive, sabe, mais nos torneios, principalmente aqui em São Paulo. Então, assim, meu carinho com o pôquer é muito, muito por conta das pessoas que estão envolvidas no pôquer hoje no Brasil, que são pessoas espetaculares, né? Você conhece a maioria delas também, então você sabe que eu não tô mentindo, o pessoal é muito, muito legal, né? Sim, além de muito legal, são os caras muito inteligentes, né, Ari? É um grupo de pessoas muito inteligentes, porque trabalham com estratégia, trabalham com a cabeça, com a matemática, com a leitura humana, então tem essa qualidade que é muito comum no pôquer. E aí você colocou o Serginho e não tem... A gente tem que falar daquela transmissão maravilhosa que vocês fazem e eu e o Lanza, especificamente, a gente se identifica muito, porque guardadas as devidas proporções, ano passado nós fomos a São Paulo, na RAW 888 Live, e fizemos aquele torneio e teve dia de 14, 16 horas narrando sem parar, que foi basicamente o que vocês viveram agora durante dias e dias lá na WSOP, naquela transmissão maravilhosa. É uma delícia, Serginho, quando chega a WSOP e você fala, cara, ou já tá chegando no ponto de você virar e falar, cara, fudeu, o troço tem hora pra começar, não tem hora pra acabar. Qual que é o sentimento na hora que chega a WSOP? Você fala, cara, eu vou ter que sentar com o Serginho 24 horas por dia, ele ouvindo o Frank Zappa e eu ouvindo o sertanejo. Foi a transmissão mais extenuante que eu já fiz na minha vida. Nunca eu saí da ESPN desnorteado do jeito que eu saí depois daquela mesa final. Uhum. Mas assim, os outros dias, os primeiros dias, eles são mais tranquilos, né? Então, apesar de serem 2 semanas direto ali, tinha hora para começar e hora para acabar. Sim. Na transmissão americana, né? Quem quisesse assistir mais tinha que ir lá no PokerGo e continuar vendo. Então tinha hora para começar e hora para acabar. Então é muito tranquilo, você conseguia fazer a transmissão daquele jeito. A mesa final a gente já tinha feito desde 2008, estamos fazendo essa mesa final.
Antes lá em novembro, agora direto. Eu prefiro direto. Uhum. E a gente sabe como é que vai ser. Vai ser longo, que vai ser demorado. Por que você prefere direto, Ari? Ah, cara, vai direto, né? Puta agonia parar ali 3 meses e tal. E ali direto você chega lá em novembro, você já nem lembra mais quem é quem. Né, o que as pessoas fizeram, como é que elas chegaram ali, você já nem lembra mais, já foi, parece que é outro torneio que está começando ali naquele momento, apesar de todo o glamour feito por todo mundo. E agora direto você já pega o ritmo e vai no embalo, né? E você pega aquela reta final ali, que tem a partir do 45, você já sabe onde é que tá todo mundo, como é que vai acompanhando ali, aquela tensão de 45, todo mundo em ficha e tal, não sei o que, quem é que vai chegar. E aí quando chega nos 9 é bacana pra caramba. E eu só acho que podia, assim, parar 2 dias. Deixa os caras descansarem, deixa todo mundo dar uma descansada. Deixa o Ari descansar? E volta pra jogar. Mas agora, 11h30 de transmissão, foi muito bizarro. Foi muito bizarro. E foi bizarro porque, assim, foi um heads up extremamente chato, né? Sim. Extremamente chato, sem ação. Ele não tinha ação. Os caras jogaram 10 horas de pôquer empatados, né? Sim. Isso era um negócio muito louco. Eles estavam empatados o tempo inteiro. Então isso estava me irritando já no final. E eu tava torcendo pro outro cara já no final das contas, porque aquele sim lá dando limp toda hora tava me irritando profundamente. Ele passou as últimas 4 horas dando limp do botão. Ari, com relação, deixa eu só voltar, e nós vamos voltar desse ponto que a gente pegou, pra eu não perder um ponto aqui. O que você entende de implicação estratégica a respeito do não November 9? A mudança estratégica? Porque, teoricamente, na hora que você parava ali para voltar em novembro, paravam 4 amadores e 5 profissionais e voltavam 9 profissionais. Eu acho que a culpa é nossa, né? A culpa da ESPN, né? Porque a ESPN tem um contrato de exclusividade com a WSOP. Eu não sei nem se eles têm ali como é que é a questão de direito, dinheiro e tal. Um negócio grande que a ESPN tem nos Estados Unidos com a WSOP. Que foi, inclusive, renovado agora há pouco, né? Há pouco tempo. Foi. E aí o seguinte, na hora que você para 3 meses os caras, voltam outros jogadores. Quer dizer, o jogador amador, quer dizer, ano passado o John Rasp poderia mas a questão um profissional. A questão não é essa, né? A questão, ela é de transmissão. Sim. O que acontecia antigamente? A ESPN fazia a captação das imagens durante os primeiros dias do torneio e ela editava esses programas e transmitia esses programas em agosto, setembro, outubro e terminava de transmitir os programas editados um dia antes da mesa final. Sim. Tinha uma prévia da mesa final produzida e tal com todo mundo, porque eles tinham tempo para fazer isso, e aí a mesa final, né? Mas você tinha essa série de programas editados de 2 horas nesses 3 meses. Uhum. Vários programas, eram acho que 35 que a gente gravava, né? O que aconteceu a partir do ano passado? A ESPN falou assim, vamos transmitir ao vivo. Sim. Não precisamos mais gravar os programas, vamos transmitir ao vivo. Estamos aqui já, então vamos transmitir ao vivo. Sim. E começou essa transmissão ao vivo durante a própria World Series, já levando tudo para todo mundo em casa, e aí não fazia mais sentido você parar 3 meses e voltar em novembro. Então essa é a questão, não foi a questão... a questão é essa, começou a ser transmitido ao vivo. É mais legal para todo mundo, né, que tá vendo. Não, e a presença do amador ali, porque o amador virava profissional na hora que você parava 3 meses. Quer dizer, o cara ia fazer coach. Todas as situações de CM, todas as situações possíveis, independente de qual fosse o sorteio da mesa, e jogaria praticamente o jogo perfeito que tira o John Rasp, porque o John Rasp poderia parar. Acho que o John Rasp especificamente era um cara que voltaria e volta e joga o mesmo jogo e não vai estudar nada, já está no lucro ali, já está fazendo a festa e virou a celebridade. Mas esse amador ele não existia no November 9 mais, porque o cara parava amador e voltava pro. Sim, fazia o coach lá, mesmo o cara que era mais ou menos, tipo, sei lá, não sei nem se o Jesse Silvia, por exemplo, era um cara que foi vice-campeão, um cara que era top do jogo antes daquele November 9. O cara passou 3 meses diariamente conversando com a Vanessa Selbst. Exatamente. Não tem como ele voltar o mesmo jogador, ele foi vice-campeão, né? Mas esse é um ponto, né? Uhum. Também. E assim, mas também tem outra coisa, né?
tem a questão do tal do momento, né? Você tá no momento... Pô, esse menino que foi terceiro lugar na World Series esse ano, tá com a camisa do Padre do Balão lá. Uhum. Ele tava no momento, né? O momento era dele, né? O cara tava num momento da runada ali, de botar ficha, de botar pressão e fazendo o jogo dele, até que o final acabou dando errado, né? Ele perdeu. Mais ou menos, né? Terceiro lugar. Da WSOP não pode ser ruim, né? É que ele chegou em primeiro com muita ficha, né? Ele tinha tipo 100 milhões, o segundo tinha 30, né? Uhum. E ele foi vomitando essas fichas ao longo do tempo. Talvez para ele fosse melhor ele parar e tal, alguém falar para ele, mas parece que ele não tinha nem amigo ali, não tinha ninguém nem torcendo pro cara. Esse é um ponto também que o November Bernard perdeu, né? A questão das torcidas, né? Porque não dá tempo de você em 2 dias levar toda a sua família e todos os seus amigos para lá. Então esse é um negócio igual quando o Foster chegou, foi todo mundo para lá, fizeram a caravana brasileira para lá. Isso não dá tempo mais. Mas eu prefiro desse jeito. Eu acho que se aproveita o momento e as transmissões ao vivo são muito mais legais do que fazer programa gravado. Muito mais legal, porque é o momento inteiro do torneio, né? O programa gravado você vai pegar só aquelas mãos e era muito all-in fold, só a mão principal, e você não conseguia ver o jogo direito, você não conseguia analisar o cara na mesa, você não conseguia fazer nada. Então o programa ao vivo ele é muito mais, assim, não tem nem comparação com o programa gravado, do tanto que é mais legal. Ari, e aí a gente volta naquele momento que você falou que o John Cena ali tá jogando o heads up, que ele tá dando limp e você tá transtornado e você não tá nem escondendo do público. No final rolou até palavrão, né? Que você tá, como é que chama? Frustrado mesmo com o heads up. Porque ele tava chato, né? Ele tava chato. Tava chato pra todo mundo. Tava todo mundo cansado. O Jack F, o diretor lá, já não aguentava mais ficar em pé, os dois não aguentavam mais jogar, eles não estavam nem pensando direito, um perguntava a mão pro outro, o cara falava assim, que mão que você tá falando, cara, eu não lembro, sabe, os caras da transmissão americana, o Norman Shedd não conseguia nem falar mais, o Loma Kern mal saía a voz, eu e o Serginho, a gente estava cansadaço, Thiago Camilo tinha ficado com a gente no outro dia, a noite inteira, e teve que jogar um torneio que ele tinha se comprometido lá, e voltou, e aguentou até as 4:30 da manhã, depois não aguentou mais também, e fomos embora, e assim, o negócio não desenvolvia, né? Não tinha um desenvolvimento daquele heads up para ele se tornar algo interessante, né? Não tinha uma jogada, não tinha um three-bet, não tinha um move, não tinha ninguém fazendo nada, né? Ou o cara jogava, acertava, dava bet e o outro não acertou, fold, ou o contrário, né? Tanto que a jogada que acaba, e o jeito que acabou, cara, olha o jeito que acabou a parada. Foi slow, Ari? Na sua opinião? Na hora, depois de 11 horas de transmissão, eu falei que foi slow roll. Falei, o cara tá slow rolando a parada, não tem como não dar esse call, né? Eu não vejo nenhuma situação que aquele cara vá foldar aquela mão, trincado naquele momento. Não vejo nenhuma situação. Podia estar fulado, podia estar não sei o quê. Podia, cara, mas você não vai largar. Né? Você quer acertar o quê? Você quer acertar um Royal Flush pra você poder ganhar o negócio? No heads up. Né? No heads up. Né? Então aquilo ali é uma mão muito forte. Não vejo nenhuma situação que o cara pagar, que o cara vai foldar aquilo ali. Acho justo ele pensar, mas ele pensou 3 minutos e meio. Ele não pensou 1 minuto, ele pensou 3 minutos e meio. Sim. Né? Então, assim, eu acho que foi um slow roll não intencional. Uhum, acho que ele não queria fazer aquilo ali do fundo do coração e não vou dar o slow roll. Mas ele estava tão cansado na hora, tão exausto, que ele acabou fazendo o slow roll. Acho que o conceito básico ali, ele não tá nuts, ele tá longe de tá nuts, mas não tem nenhuma situação que ele larga aquela parada. Perfeito. Justo ele pensar, mas 3 minutos e meio é muito tempo. Tanto que na hora que acaba, o menino lá fica doido. Como é que ele chama? Michael Wood, né? Como é que ele chama? Nem lembro o nome dele. Tony Miles. Tony Miles, não tem nada de Michael. Então, o cara fala pra ele, pra que o slow roll, né? Aí o cara, na hora. Aí o cara pede desculpa, tanto que eles nem se cumprimentam ali direito, né? Eles não se falam ali na hora, e eles estavam best friends forever durante o heads up, rindo, brincando e tal. Aí você vê que o negócio foi tenso ali, o final. Mas foi legal pra caramba. Depois que acaba, assim, você vai pensar, foi extremamente gratificante fazer aquele negócio. Eu queria, assim, de cara não, porque a gente já tá falando há 1h30. Fazer uma menção aqui pro Serginho, cara. Você era o PokerCast com ele, antes da WSOP, inclusive, né? Sim. Foi legal pra caramba, mas o Serginho, ele é um cara espetacular, um cara fantástico. Merece todo o respeito dessa comunidade do poker, porque ele realmente é um cara diferenciado
e ele segurou a onda aí 2 semanas direto, trabalhando de manhã nas coisas dele, transmissão à noite. E mandar um grande abraço aqui pro Bruno Panda, Bruno Malavaz, que todos os dias, cara, mesmo não estando no microfone ali, ele tava lá na transmissão também. O Bruno é um cara sensacional, né, cara? Pelo qual a comunidade toda tem o maior carinho. Tive o prazer de fazer a mesa final do Mixed Games lá com ele, do H-Game. Ele vai pra lá e senta lá. Como é que funciona a presença do Panda ali no estúdio? Porque não é um estúdio enorme, né? Não, ele fica... é uma cabinezinha, né? Ele fica lá com a gente, cara, a gente bate papo, ele tem uma série de informações, que ele é um cara super inteirado do mundo do pôquer mundial, né? Uhum. Tem uma série de informações, então ele conhece as pessoas que a gente não conhece, ele tem informação, tipo, do cachorro, esse cara aí, ele gosta de cachorro. Além dele ser uma pessoa totalmente... Ele te chama atenção nos detalhes que você não prestou atenção. Né? Tipo, presta atenção, essa mão aí, você não viu o que aconteceu e tal, não sei o quê. Então, assim, teve várias dicas do Panda ali, mas acho que ele nem queria muito falar ali na hora também, abrir o microfone, falar nada. Ele queria estar lá, queria estar ali de boa. E é uma parada que tá virando tradição, né, a ida do Panda pra lá. Ele gosta, né, cara? Ele é muito amigo do Sérgio, né? Isso que aconteceu. Não, ele sempre vai. Aham. Sempre vai. Teve um ano que nós tomamos um esporro, porque nós montamos uma cabine, uma arquibancada, né? A transmissão era eu, o Vini, o Mojave e o Serginho narrando. Aí atrás tinha o Theo Lima, o Thiago Camilo, a Lebraga, o Adriano Acari, tinha mais gente. Eu tô esquecendo de Fábio Freitas. Então a galera foi ver. É legal ver também, mas eu não iria, porque assim, pra quem não tá lá, é melhor vir em casa, né? Você senta no sofá, quentinho, pega o cobertor, então é mais legal do que ficar no estúdio lá. Não sei, mas a pergunta óbvia é, tinha cerveja pra plateia? Não tinha. mal tinha água. Tem uma coisa que o público nosso, ele é muito difícil, né? É o público específico do pôquer. E a transmissão da ESPN, ela tem que levar o pôquer para quem não é do pôquer. E nem sempre a comunidade entende isso. Eu tive a chance de conversar com o Serginho a respeito disso, antes na entrevista que você citou, que inclusive está disponível no YouTube e no agregador de podcasts. Ela é absolutamente maravilhosa a entrevista. E eu queria que você me passasse um pouco a sua impressão do choro que acontece, da transmissão de pôquer ali, do jogador que já é aficionado, que já sabe mais do pôquer e que é muito comum a gente ver a dificuldade dos caras de entender que aquilo ali é uma apresentação do pôquer para quem não é do pôquer. Exatamente, é isso aí. E mais, né? Aquilo é um entretenimento, né? Porque o cara que joga pôquer e que é profissional e que conhece, o que acha que é profissional, ou que acha que entende do jogo, o que acha que sabe mais que os outros, né? Porque pôquer tá cheio disso também, né? Sim. Mas tem a coach na mesa, né? Sim, sem dúvida. Então o cara que acha isso tudo, ele tem a capacidade por si só de fazer uma análise muito melhor do que eu e o Sérgio ali na hora, da mão. Ele não precisa da gente para fazer a análise da mão, para fazer a análise da jogada, porque ele já tem, ele já sabe, né? O cara que é profissional. O cara que não conhece o pôquer, ele tá vendo aquilo ali pela primeira vez, não adianta eu falar para ele, né, e que o cara tribetou o outro, que o cara tá ensaiando um float, que não sei o quê. Não adianta, porque ele não vai entender, ele vai achar chato e ele vai desligar. O cara que conhece o pôquer e não é profissional, é amador, tá vendo aquilo ali como uma pura diversão. Para ele não interessa se o cara tá blefando ou tá apostando por valor, ou vai foldar, para ele não interessa muito. Ele não tá muito ligado no que o cara vai fazer, ou que o cara tá fazendo. Ele tá vendo o jogo, ele tá vendo a transmissão, ele tá vendo as jogadas, ele tá se entretendo com aquilo ali. E são 10 horas para falar um monte de coisa. Sim. Né? Então não tem como você ficar numa coisa só. O que a galera não entende é que além deles, tem muito mais gente vendo. E o público, ele é variado, ele é diferente, ele não é específico. Mas o cara que entende acha que você tem que narrar pra ele, o cara que não entende acha que você tem que narrar pra ele, o cara que entende mais ou menos acha que você tem que narrar pra ele. E na verdade você tem que narrar pra todo mundo. Então eu acho assim, talvez a gente tenha exagerado um pouco em brincadeira, em trocadilho
e essas coisas todas, talvez tenha sido um exagero, não sei. Eu definitivamente não acho. Eu vou te falar, eu me permito. Mas não tem como você dosar isso saber que hora tem que fazer tal coisa. Eu me permito entrar na sua fala para falar o seguinte: eu fiz a transmissão da mesa final do Sierra durante 4 anos aqui em Belo Horizonte. Eu narrei uma terça-feira por mês. Inúmeras vezes eu narrei sozinho. Então eu fiz transmissão de 12 horas, 11 horas, 8, 16 horas às vezes, quando eram casos extremos, feito interior, Araxá, etc. e tal, que eu estava narrando ali sozinho, e que eu brinco o seguinte, que eu virei profissional do chaveco, para usar uma expressão paulistana, na balada, porque eu tinha que ficar ali 10 horas segurando uma audiência e conversando e criando assunto onde não tem assunto, porque um torneio de pôquer, grande parte dele não tem assunto, né, Ari? Sim. Exatamente, não tem. Você tem muita hora parada, principalmente nessas partes mais deep do torneio, que você tem um Pokémon sendo jogado, muito bet fold, né? Então o que você vai fazer? Um tem 10. Imagina o tanto que não ia ser chato uma transmissão de eu falar assim: Tony Miles, mesa semifinal, tá? Tem 18. Tony Miles abre com 10 e valete para 1 milhão de fichas, fold. O jogador da posição 4 da call, flop bate 5, 10 valete, Miles aposta e o fulano fold. Porra, por que eu preciso falar isso? Sim. Os caras estão vendo isso. Sim, a ação hoje ela está descrita no baralho chipado, né? Tá todo mundo vendo, né? A gente tem que criar o assunto ali na hora, igual você falou, conversar com a galera no Twitter, que é muito importante isso da galera fazer pergunta, e teve muita pergunta, teve muito comentário legal. Agora, tinha gente que queria que você narrasse todas as mãos do torneio. É impossível e é muito chato fazer isso, né? Não tem como você fazer uma transmissão interessante narrando 12 horas só mão, né? E se ligar na transmissão e falar assim, aperta a tecla SAP, você vai ouvir a mesma coisa só que em inglês. Sim, sem né? dúvida nenhuma. É a mesma coisa só que em inglês. O Norman Chat, na transmissão dele, nada mais faz do que brincar o tempo inteiro, né? Porque é o modo. É o modo de você prender as pessoas. Você tem que prender as pessoas pela transmissão e não pelo jogo. Porque o jogo, ele é chato. Uhum. Né? Para quem tá vendo, é um jogo de baralho parado que ninguém tá fazendo, ninguém tá suando, ninguém tá correndo, ninguém vai fazer gol, né? Então você tem que prender as pessoas pela transmissão. E isso é muito difícil, né? Mas o feedback foi mais positivo do que negativo. Isso foi legal. Foi muito mais positivo que negativo, muito mais. Então, foi bem gratificante nessa parte. Eu acho que ano que vem a gente vai fazer de novo e não vamos mudar esse estilo, porque tem muita gente que conheceu o pôquer na nossa transmissão e grudou na gente durante todos esses dias pela transmissão. Gente que gosta de pôquer, gente que nunca tinha visto, mesmo quem conhece muito de pôquer, eu acho que nos estágios finais do torneio, a presença do Thiago foi muito importante para dar esse tom mais técnico, para explicar também para as pessoas que o pôquer é um esporte muito técnico, muito complicado, muito complexo, com vários tipos de análise, vários tipos de situações, e em cada situação você tem que agir de uma forma diferente. Então, assim, a presença do profissional ali, apesar do Thiago não ser esse profissional, mas ele tem um conhecimento de profissional, né, ele só não vive disso, foi muito, muito importante. Agora, eu acho que se ficar só nisso também, você vai ter menos gente assistindo e só para um público muito, muito específico que é um coach online. Aquilo não é um coach online, não é um coaching televisivo, né? Aquilo é como você falou, uma apresentação do pôquer para a galera. E eu acho que vai continuar sendo assim por muito tempo, a não ser que de repente a gente tenha metade da população brasileira sabendo jogar pôquer muito bem. Sensacional, Ari. Eu fui lá no histórico meu de conversas no meu telefone e o Lanza eventualmente soltava uma frase sua com aspas e escrito Aguiar, Ari. Entre elas eu gosto de chicletes e o Fedor Halls.
E o torneio só não acabou porque o outro é Bonomo. Ari, Aliás, esse é um monstro. E outra coisa legal de fazer, essa mesa foi legal de fazer. Essa mesa é diferente. Pô, você tá falando do Bonomo, o Bonomo ganhou o Big One, né? Sim, exatamente. Big One for One Drop de $1 milhão de entrada. O Bonomo cravando esse torneio passou a ser o maior vencedor de torneios de poker ao vivo do mundo. Isso. Você vê como as transmissões elas são diferentes. Qual que é a característica do Big One? Big One é um torneio totalmente diferente do Main Event. O Main Event você tem 7 mil pessoas e 90% de jogador amador, recreativo, que está ali jogando a World Series pela tradição do Main Event, para tentar, porque talvez seja mais fácil que ganhar na loteria, se dá uma runada boa, de ganhar uma grana, mas muita gente que tá longe de ser profissional do poker, claro, né? Bucket list, né? E no total, esse Big One é só profissional, só fera, só o top do top, só a nata da nata do poker jogando. Então, esse tipo de programa, quando tem as jogadas mais avançadas do poker, e aí elas são avançadas demais pro nosso conhecimento, aí o profissional é fundamental. E aí o Rafael Moraes foi lá e deu show. Sim. Aí ele é fundamental, aí ele tem que ir lá, aí nessa hora, porque esse torneio, ele não é o torneio do entretenimento, esse é o torneio do cara que quer o coaching televisivo, porque ali estão as jogadas tops, porque você me falar que o Sim ganhou o negócio, jogou um puta torneio técnico pra caralho e tal, não sei o que, não foi, sabe, o último que jogou o torneio técnico pra caralho e ganhou o Main Event foi o Jacobson, né, que jogou aquela mesa final de forma impecável e ganhou de todo mundo. Mas o Big One não, o Big One é onde você tem a nata do poker jogando poker profissional no mais alto nível. E aí você precisa desse cara, você precisa do Rafa ali para traduzir o que os caras estão fazendo. Sim, né? Sim, porque senão é a gente enxergando dois caras conversando em grego, basicamente. É isso, eu acho que é bem essa analogia que a gente pode fazer mesmo, porque é outro jogo. Sim. É completamente diferente. Aí já passou do entretenimento, até por ser um negócio mais curto, diferente, com uma dinâmica diferente do Main Event. São 2 dias só de torneio transmitidos. Nós começamos com 10 e a transmissão com 10 até o campeão, né? Sim. Um dia foi até 6 e outro dia 6 voltaram para jogar o dia final. E aí é um torneio muito técnico, ali é a nata do poker jogando, aí o profissional ele passa a ser fundamental. No Main Event, quando você não tem os caras jogando poker no mais alto nível, longe disso, inclusive, eu acho que a transmissão ela fica mais legal via entretenimento. E eu faço votos que ela continue como ela sempre foi, porque uma coisa que a sua modéstia não te deixou falar, mas eu posso falar tranquilamente, é que grande parte dos entrevistados, quer dizer, o Padilha, por exemplo, só para citar um exemplo pequeno, o maior possivelmente o maior jogador do Brasil hoje, conheceu o poker pela ESPN e é a primeira porta de entrada de todo mundo pelo poker, de grande parte das pessoas, pela transmissão de poker da ESPN. Eu faço votos que ela continue sempre assim. Ari, como pergunta final para eu te liberar para a Josi, porque hoje é sábado à noite, você está aqui gentilmente cedendo o seu tempo para nós, e a Josi também gentilmente cedendo o marido. Para quem acompanha tanto esporte, cara, aonde que dá para melhorar o jogo de pôquer? Aonde que dá para fazer melhor? Aonde que você olha e você fala assim, poxa, cara, isso aí dava para fazer, hein? Rapaz, que difícil, hein? Eu não sei. Talvez se eu soubesse eu estaria mais rico. Que sensacional. Ari, não sei. Eu acho que assim, o trabalho nosso é muito importante de difundir o jogo mesmo e apresentar e mostrar que não é um jogo de azar, não é um jogo que depende único e exclusivamente da sorte, que a habilidade ela conta muito. Acho que esse trabalho de boca em boca que a gente faz, ele ainda é muito importante. Eu acho que assim, falta a grande mídia, e aí eu digo a TV aberta, né, que é onde as pessoas têm mais sucesso. O dia que o poker realmente romper essa barreira, aí ele explode, né? Aí ele vai embora
de uma forma fantástica. Nós vamos ter um BSOP por mês, com mais gente, com um field maior. Eu acho que falta romper ainda essa barreira da TV aberta. Quando a TV aberta romper o preconceito com o poker, passar a noticiar mais, transmitir uma coisinha ou outra, aí nós vamos decolar ainda mais. Acho que é o que falta. Ari, é um prazer estar com você, te receber aqui no PokerCast. Essa era uma entrevista que eu queria fazer há tanto tempo, e quando começa a WSOP, vira uma insanidade, todo mundo começa a pedir, cadê o Ari, cadê o Ari? Tá aí o Ari, que satisfação falar com o amigo querido que o poker me deu. Final do ano temos aquele churrasco maluco da Guinolândia, que é aquela bebedeira insana na casa de Leonardo Cansado. E é um prazer te receber aqui, cara. E o microfone tá aberto. Que satisfação te receber com esse carinho todo. Obrigado a você, Gui. Você já sabe que já falei no ar isso mesmo. Você é um dos caras mais legais do poker do Brasil. Um cara fantástico. O trabalho que você faz com o Lanza aí desde o começo é muito legal. Ainda bem que vocês voltaram aí nessa parceria com o Super Poker para continuar o PokerCast, apresentando muita coisa legal do nosso esporte para todo mundo. Obrigado mesmo, foi muito legal. Achei que a gente ia falar um pouco mais de groselha aqui. A gente ficou falando no WhatsApp antes e parecia que a gente ia... Cara, a gente pode fazer outra entrevista tranquila. Eu tenho que fazer 52 por ano, hein? A gente ia falar mais bobagem aqui. Acabou que saiu uma entrevista até mais séria do que o normal. Mas muito legal, muito obrigado. Obrigado a galera que também ficou escutando esse tempo todo aí. E quem quiser mandar mensagem lá no Twitter, @AriAguiar, tamo junto lá. Valeu, muito obrigado, Ari. Valeu, Gui. E estamos de volta, professor Marcelo Lanza Maia, direto com aquelas citações fantásticas, lindas e maravilhosas. Começo citando o senhor Silva Wellington Felipe, o Luiz FF Marque e Carolina Silva, que falou, Gui, dá uma citada aí, cara, porque eu não jogo poker não, eu tô precisando regular minhas vendas aqui na Honeymoon. Que fenômeno, hein? Então tá citada aí, dona Carolina. E Lanza, essa semana, cara, no dia que eu tava indo pro jogo, eu tava gravando um áudio pedindo pros caras pra gente, em vez de jogar torneio, jogar cash. O que não aconteceu e provavelmente eu escapei por causa disso, né? Provavelmente. E, cara, quando eu tava gravando o áudio, passou... Cara, eu vou colocar o áudio aí, eu não vou contar, não vou dar spoiler não. Tá aí o áudio do que aconteceu. Rodolfo, por favor, solta o áudio. Eu tenho horário pra dormir, eu preciso acordar cedo amanhã. Se vocês quiserem jogar cash, eu até animo mais. Nossa senhora. Caralho, velho, isso é uma carroça de som que passou, né? Nem um carro de som. Aí sim. Se vocês animarem a jogar cash, eu prefiro também. Porque amanhã eu preciso acordar cedaço. Pois é, meus amigos, é isso mesmo. Uma carroça de som passou. Que fenômeno, hein, senhor? Com as caixas agarradas nela, com as caixas pregadas nela, umas caixonas vermelhas, velho. Tocando essa música nada maravilhosa que tocou aí. Foi uma curiosidade, professor Marcelo. Foi um momento, um grande momento. Né? Tá certo. E vamos finalizando o nosso programa. Lembrando que o nosso site é superpoker.com.br. Na guia superpoker.com.br/clubes temos a guia de clubes do Brasil. Superpoker.com.br/vídeos. E no YouTube do Super Poker tem diversas transmissões. Essa semana teve tudo de EPT lá, foi sensacional. Revistaflop.com.br, a sua revista de poker. E mibilisca.com, coberturas de torneio mão a mão. Lanzinho, as dicas culturais é o seguinte, cara, eu recebi uma mensagem, eu herdei um amigo de uma lenda do poker, que é o José Irineu. José Irineu. Lendário José Irineu, quando o Gustavão Oliveira mudou para Belo Horizonte, ele entrou em contato comigo a respeito de futebol, ele trabalhava com futebol, e o contato não gerou negócios, mas gerou uma grande amizade. E o Gustavo é um cara muito culto, muito bacana, e ele me ligou e falou, ele mandou uma mensagem e falou, Gui, assista um documentário no Netflix que chama The Defiant Ones. Aí
eu entrei no negócio e falei, poxa, mas isso é série, cara. O Gustavo me conhece, sabe que eu não gosto de assistir série e tal. E quando eu tô dando dica de série no PokerCast, é o fim do mundo, né? Assim, porque quem dá dica de série é o senhor. Mas aí ele virou pra mim e falou o seguinte, Gui, assiste, velho, porque os episódios são 4 episódios, só é de 40 minutinhos e tal. É sobre rap, parará, pororô, tem o Dr. Dre, tem os caras todos e tal. Eu falei, poxa, cara, mas eu já vi tanto documentário de rap recentemente. Já assisti Boys in the Hood, já assisti Menace to Society, já assisti Straight Outta Compton, a série de documentários também maravilhosa, Hip Hop Evolution. Aí ele me mandou uma série de rap pra eu assistir, falei, putz, cara, mas dica do Gustavão eu vou seguir. Na hora que eu comecei a assistir, eu assisti o primeiro capítulo, e ela não é uma série só de rap, ela faz uma analogia com o rap e com o rock. Então ela tem aparições do Bruce Springsteen, John Lennon, Patti Smith, Tom Petty, Nine Inch Nails, Nirvana, um monte de coisa fantástica. E caí na pegadinha do Gustavo, porque só o primeiro episódio tem 40 minutos. A série tem episódios de 1h20, 1h10 lá. Mas, cara, eu fiquei pregado na frente da televisão pelos 4 episódios. É sensacional, é sensacional. Mostra muito bem como é que foi a indústria fonográfica e o Jimmy Iovine, da Interscope Records. Então, para quem gosta de música, é imperdível, até pra você, Fábio, até pra você, Serginho, que são os caras do rock and roll. Não dá para perder esse documentário, é simplesmente sensacional. Bom, a minha dica de série da semana... Minha dica de série, né? Já mudamos o nome. A minha dica cultural na semana, na verdade, o Eduardo Pérez, do nosso grupo do PokerCast, ele me deu uma lembrada semana passada, quando eu falei dos livros do Tolkien, do Senhor dos Anéis. Ele lembrou, pô, Lazão, você tem que falar que o cara tem que ler o Hobbit. Então ele tem razão, porque na verdade o filme Hobbit, ele foi lançado pós Senhor dos Anéis, pós os 3 filmes do Senhor dos Anéis. Ele é um livro que viraram 3 filmes, ele é até um pouco arrastado. Mas de fato, se você for ler a literatura do Tolkien, o Hobbit é o primeiro livro. Então ele coloca o Hobbit, ele monta um universo inteiro dentro do Hobbit. E aí ele vem para a saga do Anel, que é o Senhor dos Anéis, que são divididos em 3 livros. Então, para quem gosta ou para quem ficou curioso, vale a pena a leitura do Hobbit antes, porque, cara, pra gente que gosta, é foda. Aí então fica a dica do professor Marcelo Lanza Maia, o Hobbit, e encerramos o programa, Lanzinha. Encerramos o programa de hoje. Eu queria pedir desculpa para a turma aí, por eventualmente eu ficar um pouquinho mais longe hoje do microfone, porque tá foda, tá doendo pra gagalho. Mas do mais, senhores, foi sempre um prazer inenarrável estar aqui fazendo mais um programa na companhia desse idiota. E é isso aí, galera. Semana que vem temos mais. Próximo domingo, garrado. Na verdade, na próxima terça-feira, porque na Austrália, na quarta, sairemos com mais um programa, parte 2 do Ariga. Aí sim, é isso aí. Valeu. Legends to play, it makes no difference what you say. I do shadow green, the only kind is the ace of spades, the ace of spades. Playing for the high one, dicing with the devil, a gun with a flow, it's all a game to me. 7 or 11, snake eyes watching you. Double up or queen, double sticks of spring, the ace of spades, the ace of spades. You know I wanna lose, and gambler is for fools, but that's the way I like it, baby. I don't want to live forever. Pushing up the 18, know you wanna see me.